A partir de agora, o céu pode ajudar. Com o pastor João Ribe Palharim. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. Todos os dias, uma palavra de ajuda e conforto para o seu coração. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É o início de mais uma semana. Deus abençoe a você, ao Senhor, a senhora que me ouve de perto e de longe. Está no ar o programa O Céu Pode Ajudar. Estou aqui com meu amigo, homem de Deus, pastor José Wilson. Pastor, foram 3 encontros de paz e vida, cheios da unção de Deus. Aulas de teologia totalmente gratuitas, né? Que foram dadas hoje nos domingos de paz e vida. E agora nós temos a certeza que nesta semana essa pessoa terá boas notícias. Ela viverá bênçãos na presença de Deus. Eu sou o pastor Danilo Queiroz e através aqui dos estúdios da Paz e Vida, eu tenho a honra de lhe dizer que está no ar o programa O Céu Pode Ajudar. Pastor José Wilson, Deus abençoe, meu amigo. Semana começando. Essa pessoa não pode perder a última quarta-feira do Espírito Santo do mês de agosto. E também não pode perder a última sexta-feira, pois teremos a unção da proteção. A unção do Espírito Santo do avivamento na quarta e a unção do Espírito Santo protegendo esse povo no domingo, não é mesmo, pastor? Boa noite, meu pastor Danilo Queiroz, boa noite a você, caro e amigo ouvinte de perto e de longe. Última semana se iniciando deste mês de agosto e podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E estamos em continuidade nas quartas-feiras na unção do Espírito Santo de Deus, unção para profetizar, unção para curar, unção para também obedecer às Sagradas Escrituras, a palavra do nosso Deus. E na sexta-feira também nós temos a unção da proteção. Você precisa, você que é invejado, você que é invejada, você que por onde vai tem pessoas que te perseguem, que querem o seu mal, você precisa desta unção. Está escrito nas Sagradas Escrituras, não toqueis nos meus ungidos. Você tem que ser ungido. Você tem que ser ungida de Deus. Você tem que ser alguém separado. O mal, ele pode até vir. A palavra do nosso Deus nos diz que nunca falte o óleo da unção sobre a sua cabeça. Se diz que nunca falte, é porque em algumas pessoas pode faltar. Nós estamos aprendendo há cerca de 6 semanas sobre Saul. Um dia faltou o óleo da unção sobre a cabeça dele. E ele foi derrotado. Ele perdeu para si mesmo. Ele tirou a própria vida. Um dia faltou a unção sobre a vida de Sansão. E ele disse, eu me levantarei e vencerei como das outras vezes. E sabe o que aconteceu, pastor? O que foi que aconteceu com ele? Ele perdeu, ficou envergonhado, teve os seus olhos furados. Ficou no templo de Dagon servindo de chacota do inimigo. Assim como muita gente que fica usando o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus é pecado, viu? Às vezes a pessoa quer dar a opinião dela, pastor. Ela não tem coragem de dar a opinião dela. Ela fala, Deus mandou te falar, Deus me mostrou. Deus tem revelado para muita gente sem compromisso com Deus. Muita gente usa o nome de Deus para dizer, Deus está mandando você dar uma oferta, mas Deus não mandou a pessoa dar oferta. Às vezes a oferta tem que ser voluntária. Tem que ser com entendimento. E sem a unção, essa pessoa pode trabalhar muito, pastor. Ela pode tentar edificar, ela pode tentar guardar. Sem a unção de Deus, nada disso adianta. Então, pastor, essa pessoa que ouve você do Coroado, você que é do Ouro Verde, você que é do Novo Aleixo, você que é dessas regiões adjacentes, nós temos paz e vida no Coroado. E o pastor José vai ministrar essa unção junto com a palavra de Deus, quarta-feira e também sexta-feira, na Avenida Cosme Ferreira, 816. Quarta e sexta-feira, nos mesmos horários, 9 da manhã, 3 da tarde e 7 horas da noite. Eu, pastor Danilo Queiroz, também estarei nestas próximas 6 reuniões
E também na sede estadual da Paz e Vida, na terça-feira, terá a unção da prosperidade, às 9 da manhã, 3 da tarde, especialmente às 7 horas da noite. Unção de Deus para você, na Avenida Constantino Neri, 3400, ao lado da Peixaria do Juvenal, com amplo estacionamento coberto e totalmente gratuito. Você está ouvindo o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação: Pastor Danilo Queiroz. As pessoas trabalham desesperadamente para estabelecerem seus reinos aqui neste mundo. Mas Jesus veio nos mostrar um grande segredo de fartura, suprimento e prosperidade. Ele ensinou que a pessoa vitoriosa não é aquela que trabalha para estabelecer seu próprio império, mas sim o de Deus. Olha o que ele disse no Sermão da Montanha: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. Jesus disse estas palavras ao ver as pessoas tão desesperadas correndo atrás de comida, roupas, habitação, inclusive suprimento para o dia de amanhã, tanto que ele logo em seguida ensinou: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã dará conta de si mesmo. Ou seja, o dia de amanhã a Deus pertence. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Estabeleça o reino do Senhor aqui na terra. Seja fiel no santo dízimo e na oferta alçada, porque é o mantimento da casa do Senhor. Glorifique o nome de Deus e o Senhor acrescentará tudo o que você precisa. Confie em Deus, não na sua própria capacidade de ganhar dinheiro. Seja fiel a Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas, e o Senhor te acrescentará muito mais. Se você ainda não depositou o santo dízimo e a oferta alçada, se você ainda não fez a sua parte para ajudar a estabelecer o reino de Deus aqui na terra e está preocupada só com o seu reino particular, então corrija isso. Eu vou te passar contas bancárias e numa delas deposite fielmente o santo dízimo e a oferta alçada. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não consuma os frutos do vosso trabalho. Seja um pregador do telhado e faça parte desse trabalho abençoado que salva vidas. Anote a conta no Banco Bradesco. Agência 1074. Conta corrente 7733, dígito 0. Se preferir, doe através da chave Pix celular 11 9 7737 7677. Repetindo, 11 9 7737 7677. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. E agora você, por esta programação, vai ouvir uma ilustração do Reino de Deus com o pastor Joanribe Palharim. Vamos ouvir. Simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do Reino de Deus, contada por Joanribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Um dia, um bezerro começou a andar por uma mata muito densa. E ele se virava para a direita, para a esquerda, ia andando. E por ser um animal irracional, desviava de qualquer obstáculo, virava para qualquer direção. E foi construindo no meio daquela mata uma trilha tortuosa, cheia de curvas. O bezerro
ia subindo e descendo o morro, dando muitas e muitas voltas, até que ele conseguiu atravessar aquela mata fechada. Aí, lá atrás, um carneiro viu aquela trilha no meio da mata e começou a andar por ela também. Mas aquele carneiro era líder de um rebanho, e as ovelhas em seguida foram seguindo o carneiro por aquela mesma trilha tortuosa. O caminho começou a ficar batido. Aí um caipira que morava e passava ali viu a trilha e resolveu entrar por ela. E aquele homem começou a usar aquela trilha e foi praguejando. Ô caminho ruim, vira para a direita, vira para a esquerda, ô caminho tortuoso. E ele foi reclamando e andando e dando voltas e desviando-se de obstáculos, e ia reclamando, praguejando, e com razão, porque o caminho realmente era muito mal traçado. Mas ele não fez nada para mudar aquele caminho. Então, outros homens vieram e seguiram também por aquela trilha tortuosa. Reclamavam muito, mas não fizeram nada para corrigir aquela situação. Aquela pequena trilha acabou virando uma estradinha. E homens passavam por ali conduzindo o seu gado, o seu rebanho, e o caminho foi ficando cada vez mais largo, até que carroças começaram a passar por ali, e charretes, e todos reclamavam muito. Que caminho besta, que caminho difícil, tortuoso. Demoravam mais de 4 horas para fazer um percurso de apenas 15 minutos, se não tivesse sido feito por um bezerro. As pessoas reclamavam, e o tempo foi passando e ninguém mudava aquilo, e a estradinha acabou se tornando uma grande avenida. E aquela avenida acabou conduzindo a uma grande cidade que cresceu em volta daquela avenida toda tortuosa. E milhares de pessoas passavam por aquele caminho todos os dias, muitos de carros, caminhões, bicicletas, a pé, e reclamavam que aquele caminho era irracional. Quem foi a besta que fez esse caminho? Mas ninguém fazia nada para mudar. Todos continuavam como cegos, seguindo o caminho que tinha sido feito por um animal irracional. Você sabe, há coisas nesta vida, há caminhos nesta vida que parecem direitos, mas a Bíblia diz que o fim deles são os caminhos da morte. Caminhos tortuosos, que as pessoas vão seguindo sem parar para pensar. Peraí, por que eu estou nesse caminho tortuoso? Por que eu estou seguindo esse caminho? Porque o meu avô fazia assim, o meu pai fazia assim, o meu bisavô fazia assim, o meu tataravô fazia assim, e continuam todos no mesmo cansativo caminho e ninguém faz nada para mudar. Por favor, não leve como crítica, mas vou te dar alguns exemplos de caminhos tortuosos, compridos, e o que é pior, não levam a nada. Veja você. Muitas e muitas pessoas, seja instintivamente, ou porque foram ensinadas, ou porque aprenderam assim, ou porque acham que é assim, acreditam em reencarnação. Aí a pessoa pensa, vou morrer e reencarnar. E quero ver se eu reencarno melhor. Vou morrer depois e reencarnar de novo. E ela fica sempre nessa esperança, nesse caminho difícil, complicado, tortuoso. E a gente acaba chegando à conclusão que é um caminho irracional, porque na Índia eles acreditam que o auge da evolução é se tornar uma vaca. Por isso que eles acham que a vaca é um animal sagrado.
Imagine um ser humano reencarnar até virar um quadrúpede, um bezerro. Pois é um caminho irracional e muita gente continua seguindo por ele. Caminho comprido, tortuoso. Quantas vezes você vai ter que reencarnar para depois no final virar um bezerro, um quadrúpede? Ou uma mosca? Ou virar um nada? O budismo acredita que o auge desta caminhada é se tornar nada. Reencarnar, até que não seja mais necessário reencarnar e, enfim, desaparecer. É um caminho irracional. Não leve a mal, mas alguém aqui na Terra acha que precisa de um homem com defeitos e falhas, e muitas vezes falhas gravíssimas, para chegar ali e pedir: por favor, me absolva dos meus pecados, esperando que um homem falho e pecador o absolva. Mas se o pecado for muito complicado, então o padre vai falar com o bispo, e o bispo vai falar com o arcebispo, e o arcebispo vai falar com o cardeal, e se o caso for muito complicado, como aquele nos Estados Unidos, tem que ser o Papa para resolver. Se condena ou absolve, e o Papa tem que falar com Pedro, e Pedro tem que falar com os padroeiros, e os padroeiros vão chegar na Maria para ver se a Maria chega em Jesus. Muito complicado, muito tortuoso. E por que você está acreditando neste caminho? Porque era assim com meu tataravô, era assim com meu tetravô, era assim com meu pentavô. E você vem há gerações seguindo essa trilha que alguém traçou, mas que não é o caminho mais inteligente nem verdadeiro. Jesus Cristo, estando aqui na terra, disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um caminho rápido, um caminho curto, um caminho direto, um caminho sem intermediários, e já foi traçado por Jesus. Ele é aquele que experimentou o caminho da morte e experimentou o caminho da ressurreição. Jesus Cristo é a vida, e Deus o Pai quer que você se salve. Deus quer que você entre pelo caminho direito. A primeira carta de Paulo, o apóstolo, a Timóteo, um filho na fé, no capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Há um só caminho. Ele já traçou o caminho reto para o Pai. Existe um só mediador, não existe medianeira, não existe outro mediador, não existe outro sistema, é só Jesus. Jesus Cristo é o caminho que conduz ao Pai. E o mais interessante é que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse: e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, como se o Pai fosse outra pessoa. Ele disse: e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que caminho reto. Ele não vai te mostrar outra direção. Você encontrando Jesus, você encontra o Pai. Foi por isso que ele disse a Filipe: Filipe, como você me pede para te mostrar o Pai? Eu estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes visto? Jesus é o caminho reto, rápido e preciso. Se você quer chegar a Deus, tem que ser através de Jesus. Você pode continuar andando no caminho tortuoso, se cansando, praguejando, lamentando, mas se você quer o caminho,
o caminho é Jesus. E quando você diz: Jesus, eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, então, na mesma hora, você está recebendo o Pai e o Pai te recebe ali na glória. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Entre no canal youtube.com/João Ribe e sinta-se à vontade para assistir e baixar gratuitamente esta e mais dezenas e dezenas de ilustrações sobre os mais variados temas. Jesus disse: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Este é um projeto patrocinado pelos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este trabalho. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Comunicação a serviço da vida. Você quer receber agora esta ilustração do pastor João Ribe Palharim no seu WhatsApp? Então mande uma mensagem com a palavra-chave para este número: 11 91933 3377. 11 91933 3377. A palavra-chave é Bezerro. A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Por favor, abra no livro de Salmos, capítulo 2, ou Salmo de número 2. Assim que você achar, veja aí ao teu lado, tem alguém sem a palavra de Deus? Chega perto da pessoa para ela acompanhar essa leitura. Já acharam? Está escrito assim: por que se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Amém? Você crê na palavra de Deus? Eu sei que você já leu esse Salmo de número 2 muitas vezes, mas hoje Deus vai falar com você. Crê nisso? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso. Diga glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, glória, glória a Deus. Olhando para o alto, vai glorificando e aplaudindo. Você que está ouvindo pela rádio, dê glória a Deus conosco. Não apenas Fortaleza, Ceará, mas o país inteiro agora, dando glórias a Deus. Isso, vamos levantar um grande louvor até o céu. Pai querido, recebe este louvor agora. Abre o céu para receber. Se agrade de cada vida que te dá glórias, não apenas aqui na sede da Paz e Vida de Fortaleza, mas em toda parte, onde estiver uma só pessoa te glorificando. Se agrade, Senhor, e derrame a tua bênção, derrama a tua graça, derrama a tua virtude, derrama o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Quem somos nós para falar alguma coisa? O homem não é nada, e este povo não veio aqui ouvir o homem. Todos nós queremos ouvir a tua voz. Então vem agora com teu espírito e tome a boca do pregador e fale com cada vida que está aqui nesta igreja e com cada pessoa que está ouvindo pela
pela rádio, retira todo impedimento, tudo que se opõe à tua palavra, remove agora, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. No nome santo de Jesus, assim seja feito. Amém. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar, senta, por favor. Este salmo foi escrito 1000 anos antes de Cristo. E era uma profecia a respeito do que iria acontecer com o Messias. Messias quer dizer o enviado, o ungido, o prometido. E isso fica claro que está se referindo a ele, porque a palavra é objetiva e direta. Se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Se levantaram contra o ungido do Senhor. Essa palavra em hebraico é Messias. Então está falando do Messias, de Jesus, que iriam se levantar contra ele. E por que queriam fazer isso? Por que iriam se amontinar, se rebelar contra ele? Por que queriam se mancomunar, planejar coisas? Por que esta rebelião? E o que fariam contra o ungido? Mas a profecia também diz que Deus se rirá de todos eles. Mas já estava profetizado que o Messias seria rejeitado, que as nações e os reis da terra e os principais da terra iriam se rebelar contra ele. Então nós vamos ver aqui o que diziam de Jesus, as coisas absurdas que falavam dele, tudo com a intenção de denegri-lo, porque isso tinha que acontecer. Mas eles vão pegar pesado demais, amados. A oposição que o ungido vai sofrer, as coisas que vão dizer contra ele, são gravíssimas. E as pessoas que vão falar contra ele têm credibilidade junto ao povo. São pessoas, são líderes religiosos, líderes do povo, líderes políticos, que têm influência sobre o povo. E esses líderes vão falar coisas bárbaras, coisas absurdas. E uma delas, que é a primeira coisa que falam contra Jesus, é que tudo que ele diz e ensina é blasfêmia. Vamos ver comigo esta série de coisas que faz parte do complô, do motim contra Jesus Cristo, a rebelião contra o ungido de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 3, nós vamos ler o seguinte versículo: E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Os escribas tinham autoridade de doutores da lei. Os escribas eram pessoas que faziam cópias manuais da lei de Moisés, e de tanto copiarem o Antigo Testamento, se tornaram profundos conhecedores da Bíblia e se tornaram mestres. Os escribas eram chamados quando havia qualquer discussão ou contradição da palavra, a dúvida era resolvida com a vinda de um escriba que se apresentava como um doutor da lei e dizia a palavra fiel que estava escrita e ninguém mais discutia. Então você vê a credibilidade que um escriba tinha. E os escribas, alguns deles aí no início, já começaram a dizer, ele blasfema. Ele diz blasfêmias. Já começou o complô ali. Os principais já começaram a se amotinar contra o ungido de Deus. Ele blasfema. Uma outra coisa que falaram dele logo em seguida é que Jesus Cristo comia com pecadores. E um homem santo jamais faria isso. Veja o versículo 11. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos,
Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Os fariseus eram homens que pertenciam a uma seita de extremo rigor religioso. Tinham um rigor para obedecer à lei de Moisés, e não apenas a lei, inclusive as tradições religiosas, que eles se tornaram verdadeiros exemplos de retidão para a sociedade. Então, os fariseus eram considerados homens santos, pessoas religiosas, pessoas sérias. E os fariseus, com muita credibilidade, junto ao povo, por causa dessa postura rígida que eles tinham, começaram a dizer: espera aí, o vosso mestre come com pecadores e publicanos? Publicanos eram funcionários públicos, geralmente acusados de roubarem o povo, de estarem a serviço de Roma. Então os fariseus já disseram esta palavra, aumentando o complô. Ele come com pecadores. E o povo já começou a ficar em dúvidas. Se os escribas dizem que Jesus profere blasfêmias, e se os fariseus dizem que ele não é santo, porque come com pecadores, as pessoas evidentemente vão querer ouvir Jesus com cautela. As pessoas vão ficar com o pé atrás, vão ficar com desconfiança. Veja só o que estão fazendo com Jesus. Diziam também que Jesus Cristo, diziam que ele era um beberrão também. Chamavam Jesus de beberrão. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 19, diz assim, o próprio Jesus falando, né? Porque ele sabia o que diziam dele. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Jesus sabia que diziam isso dele. Um homem santo teria que ser mais consagrado ao jejum e não um glutão, um comilão. Diziam que ele era comilão, mas a pior acusação é de que Jesus era um beberrão. Você acreditaria numa pessoa se chegassem para você e falassem dela, olha, é uma pessoa blasfemadora, é uma pessoa que só anda com maus elementos e é uma pessoa que se embriaga? Você acreditaria nesta pessoa? Se alguém dissesse para você assim, olha, não vai na Paz e Vida e nem acredite no pastor, porque o pastor diz blasfêmias. O pastor, ele anda com pecadores, não é um homem santo não guarda a sã doutrina. E olha, ele ainda bebe, viu? Você viria numa igreja assim? Você ia ficar com o pé atrás. Se um líder falasse isso do pastor, não é? Se falassem isso de mim, aliás, de mim já falaram coisas até piores, mas quem profere essas coisas geralmente é um líder, é uma liderança, que tem credibilidade junto ao público, mas que não mede as palavras e nem tem temor de Deus, porque olha o que estão falando de Jesus Cristo. É um beberrão, e Jesus sabia desses comentários, lógico. Mas não era só isso que falavam dele. Diziam que Jesus enganava o povo. Vamos ver? No Evangelho de João, capítulo 7, no versículo 12, nós lemos o seguinte: e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. É um enganador, ele engana o povo. Tudo para destruir a imagem de Jesus. Mas eles não paravam por aí. Eu disse a você que o ataque contra Jesus era muito pesado. E diziam então que Jesus Cristo tinha demônio.
que Jesus Cristo recebia demônios, que Jesus incorporava demônios. Vamos ver o capítulo 8 aqui mesmo em João, versículo 48. Responderam, pois, os judeus e disseram a Jesus: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Chamar alguém de samaritano naquela época era um grande palavrão, pode acreditar. Porque os samaritanos tinham um culto à parte em Samaria, no monte de Samaria, e eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, não aceitavam a autoridade do templo de Jerusalém, nem o sumo sacerdócio, e eles não iam em Jerusalém peregrinar, e nem participavam das festas, por isso que falavam mal dos samaritanos, dizendo, é um bando de endemoniado. E aí eles, para atacarem Jesus, dizem, você é um samaritano e tem demônio. Aliás, um não, vários. Não dizemos bem que tu és samaritano e que tens demônios? Não era um só não que eles acusavam. Jesus teria, pela acusação deles, vários demônios. Vê se alguém pode continuar pregando e ensinando com esse monte de acusação. E falsas acusações, lógico, movidas pela inveja. E além de acusarem Jesus de ter demônios, diziam que ele estava doido. Vamos ler? Aqui em João capítulo 10, no versículo 20. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Porque o povo teimava em continuar ouvindo Jesus. E eles não se conformavam. Por que vocês continuam ouvindo este homem? Nós já falamos que ele tem demônio e que está fora de si, é louco. Está louco. Você sabe que até a própria família de Jesus chegou a pensar que ele tinha pirado? A própria família de Jesus um dia quis botar uma camisa de força em Jesus Cristo, porque achou que ele estava louco. Você vê, é um complô que envolve inclusive pessoas da própria família. É um complô que não dá paz para Jesus. Os religiosos falam mal dele, os intelectuais falam mal dele, os políticos falam mal dele, e para atormentá-lo mesmo, além do povo estar já espalhando que ele tem demônio, que ele está louco, agora vem a própria família, dentro da sua própria casa, ele encontra aquela oposição. Vamos ver isso? Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 21. E Jesus só queria fazer a obra de Deus, gente. Jesus só queria pregar, curar doentes, falar do amor, libertar os oprimidos. Mas não deixavam o homem em paz. E tudo isso tinha que acontecer por causa da profecia do Salmo de número 2 que nós lemos. Olha só, os parentes de Jesus, o que pensavam em fazer. Marcos capítulo 3, versículo 21. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Jesus não poderia ter um minuto de tranquilidade com esse tipo de acusação. Até os parentes convencidos de que ele não estava no perfeito juízo. Para que ouvir um homem desse? Vamos prendê-lo. A família queria fazer isso com Jesus. Um dia, Jesus Cristo curou um homem que era cego, mudo e surdo. E foi um milagre tão extraordinário, instantâneo, que deveria convencer todo mundo que assistiu tal coisa. Mas aproveitaram aquela ocasião, aquele milagre, para mesmo assim difamá-lo. Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 24.
Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Eles estavam afirmando que a operação de milagres que Jesus constantemente realizava, aquela operação, eles estavam dizendo que era por Belzebu. Poxa, então o diabo está bem, né? Porque nunca você leu no Antigo Testamento que qualquer profeta ou homem de Deus, usado mesmo por Deus, tenha aberto a vista de um cego, ou feito um surdo ouvir, ou um mudo falar. Jesus realizou esse milagre estrondoso na vida de um homem, e os fariseus, saíram dizendo: foi pelo Belzebu. Então Belzebu é mais poderoso do que Deus? Porque se Deus nunca na história da humanidade tinha feito isso por profeta nenhum, então o diabo agora está com tudo. Falando mal de Jesus, eles estão falando bem do diabo, é ou não é? Porque se a pessoa é cega, surda e muda, Jesus vai e cura a pessoa, e eles dizem que foi Belzebu, o espírito de Belzebu. Eles estão falando mal de Jesus e estão elogiando Satanás. Porque, poxa, se Satanás faz isso, ele é melhor que Deus. Veja o que o Senhor Jesus sofria, mesmo quando ele apresentava uma prova incontestável da sua autoridade, do seu poder, da sua santidade. Mas fazia parte da profecia esse complô violento contra Jesus. Acusar Jesus de cear com os pecadores, comer com os publicanos, já era uma acusação grave. Agora, dizer que Jesus ainda se hospedava na casa de gente assim, era confirmar que ele frequentava os antros. Dizer que Jesus frequentava os piores lugares e se hospedava nos lugares mais hediondos. E eles vão fazer esta acusação quando Zaqueu se converte e convida Jesus para comer. Jesus diz: hoje eu vou posar na tua casa, ô Zaqueu, hoje eu vou posar aí com você, vou dormir na tua casa hoje. Zaqueu tinha uma péssima reputação, mas Jesus se hospeda na casa de Zaqueu, um homem que até então realmente não prestava. Mas Jesus o salvou, ninguém enxergou isso, aquele homem já era salvo, e Jesus se hospedou na casa de Zaqueu, e olha só o que vão falar. Lucas capítulo 19, versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Ele se hospeda na casa de pecadores. Jesus gosta de gente que não vale nada, é porque ele também não vale nada. Quando Jesus Cristo foi preso, porque aquele complô estava chegando no seu final, testemunhas se apresentaram no julgamento de Jesus para dizer que ele era subversivo. Um homem que nunca pegou uma espada, que nunca pegou uma arma, que nunca deu uma bofetada em ninguém. Deu umas chicotadas, é verdade, nos vendilhões do templo, mas ele nunca agrediu um ser humano. E olha só, vão chamá-lo de subversivo durante o seu julgamento. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 2. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. Estão chamando Jesus de revolucionário, de subversivo. Mas ele já estava preso nessa hora. E foi justamente nesta hora que ele vai sentir todo o complô, que todos estão contra ele. Os religiosos que deveriam defender Jesus também fizeram parte desse complô. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 3,
as mais altas autoridades de Jerusalém e do templo estão unidas com os poderosos da terra para destruir Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 3. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, anote esse nome, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente ao complô para prenderem Jesus com dolo e o matarem. O complô envolve até o sumo sacerdote Caifás. E mesmo depois que Jesus Cristo foi pendurado no madeiro lá na cruz, vão falar coisas absurdas. Vamos no Evangelho de Mateus mesmo, capítulo 27, versículo 39. Eles estão olhando Jesus crucificado, e aqui diz: e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas, os anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Estão blasfemando dele. E mesmo depois que ele morreu e o colocaram no sepulcro, vão falar mal de Jesus. O complô continua. Esses religiosos, todos eles, você viu? Sacerdotes, fariseus, escribas, anciãos, a nata religiosa, estes vão falar mal de Jesus, mesmo depois que ele morreu. Veja no versículo 63, aqui mesmo. Mateus 27, versículo 63. Foram até Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, quando ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Chamaram Jesus de enganador mesmo depois que o homem já estava morto. Por que tanta preocupação com um morto, já que ele não pode mais falar nem ensinar? E para que a guarda? Para proteger o cadáver, guardar o sepulcro. Eles falam mal de Jesus e o complô continua. Pilatos fornece a guarda e eles vão lá guardar o sepulcro de Jesus. Mas você sabe, você conhece a história. Jesus Cristo, ele vai ressuscitar no 3º dia, como de fato tinha dito. E depois que ele ressuscitou e os guardas foram contar que de fato ele ressurgiu, o sumo sacerdote Caifás, Anás, os anciãos, os fariseus, os escribas, os religiosos, vão dizer algo que é chocante. Eles vão difamar Jesus depois de ressuscitado. Veja comigo aqui no capítulo 28 de Mateus, a partir do versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles, por que se congregaram? Não foi isso que o Salmo número 2 perguntou? E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram o cadáver de Jesus. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador Pilatos, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Mesmo depois de ressuscitado, continuaram falando mal de Jesus. O complô
todos congregados. Gente, não podemos deixar essa notícia espalhar. Essa notícia de que ele ressuscitou, isso não pode ser espalhado. Nós temos que abafar esse negócio. Vamos subornar os guardas. Os guardas disseram: mas nós pagaremos com a própria vida, porque estávamos ali para proteger o cadáver. E se disserem que nós dormimos no emprego, seremos executados. Vamos ser justiçados. Pilatos não perdoa. Roma não perdoa. Não, tomem esse monte de dinheiro aqui. Digam que vocês deram uma cochiladinha e que os discípulos de Jesus foram lá e roubaram o cadáver. Tomem esse dinheiro e não se preocupem com Pilatos. Nós vamos conversar com o governador. Nós vamos persuadi-lo. Vocês não serão justiçados, não. Pilatos não fará nada contra vocês. Tomem o dinheiro. E os guardas pegaram o dinheiro. E olha só. Agora, os guardas romanos, macomunados nesse complô, não é? Amotinados, dizendo: o cadáver de Jesus foi roubado. Seus discípulos roubaram o cadáver. Nós demos uma cochilada e eles vieram e roubaram o cadáver. Tem gente até que acredita nisso. Pessoas que estão no complô contra Jesus Cristo acreditam nisso. Que de fato roubaram o cadáver de Jesus e enterraram em outro lugar. Pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem a palavra e nem conhecem o poder de Deus. Porque se os guardas estavam dormindo, como que eles viram que foram os discípulos que roubaram o corpo de Jesus? Se eles estavam dormindo, não podiam ter visto. E se eles viram os discípulos roubando o cadáver, era só dizer: alto lá! Eles iam largar o cadáver e sair correndo. Foge! Não é? Ou eles abrindo o olho, vendo os discípulos roubando o cadáver, eles iam falar: finge que está dormindo. É isso que eles iam fazer. Estavam ali para guardar o cadáver. Bastava um berro. Você já viu o ladrão quando está roubando uma casa? Ele está fazendo aquele monte, né? Está fazendo a feira dentro da casa. Está enchendo um monte de saco ali. Está roubando tudo. Televisão, aparelho de DVD, aparelho de som. Está roubando tudo. Tudo que ele pode roubar. Forno de micro-ondas. Ele está fazendo a mala. Mas é só ele escutar uma sirene da polícia lá na esquina, ele larga tudo e sai correndo. É verdade ou não é? Ou o ladrão escuta a sirene e fala: bom, vamos carregar logo essas coisas aqui, porque a polícia está chegando. Ou então ele sai andando carregando as coisas na rua, não é? Já pensou? Cara andando meia-noite carregando uma televisão, porque ele escutou a sirene. Então deixa eu disfarçar, não é? Ele vai carregando a TV. É isso que o ladrão faz? O ladrão fala: eu vou largar essa TV aqui mesmo, porque senão sou preso. Ou ele vai sair correndo carregando a televisão nas costas. Deixa eu correr da polícia. Ele consegue fugir da polícia carregando a televisão nas costas? O corpo de um homem pesa muito mais que uma TV. Se os discípulos foram lá roubar o cadáver de Jesus, tem dois carregando nos braços e tem dois carregando nos pés, pelo menos, não é? Não dá para correr. Facilmente os guardas romanos armados poderiam ter prendido os discípulos, se fosse verdade que eles estavam roubando o corpo de Jesus. Por isso que o Salmo de número 2 diz que Deus se ri de todas essas pessoas. Porque é tão mirabolante tudo que eles falaram de Jesus. É tão fantasioso, é tão vão o que eles estão dizendo, que Deus até acha graça. Oh, meu filho, quer dizer que estão falando que você come com os pecadores, que você é um beberrão, que você é um alcoólatra, que você é um endemoniado. Filho, mas não acredito que falam isso de você. E que você é um enganador, que você só anda com gente que não presta. Meu filho, isso chega a ser engraçado, mas essa de falar que roubaram o teu corpo, essa é de matar de rir qualquer um. Deus está se rindo deles. E sabe por que Deus ri? Porque fizeram agora uma escavação
em Jerusalém, estavam lá construindo um parque. E você sabe que Jerusalém é uma cidade arqueológica. Tem muita história debaixo daquelas areias e pedras. E eles estavam fazendo escavação ali para construir um parque em Jerusalém. E encontraram um ossário. Um ossário com ossos de 6 pessoas que morreram na época de Cristo. E o ossário, com aquele monte de ossos de 6 pessoas, tinha os nomes de quem tinha os seus ossos naquele ossário. E um dos homens que tem os seus ossos naquele ossário chama-se Caifás. E eles foram examinar especialmente os ossos deste homem chamado Caifás e chegaram à conclusão que, de fato, foi o sumo sacerdote de Jerusalém, do templo de Jerusalém, na época de Jesus Cristo, e o homem que participou também desse complô religioso para matar Jesus. Eles examinaram e, de fato, e Israel tem uma ciência muito adiantada, e eles confirmaram que aqueles ossos de um homem de 60 anos realmente pertencem ao ex-sumo sacerdote Caifás. Morreu com cerca de 60 anos de idade. E é isso que Deus está dando muita risada e rindo muito. Porque Caifás subornou os guardas dizendo: falem que o cadáver dele foi roubado. E Deus está rindo demais, porque o cadáver de Jesus não foi roubado coisa nenhuma. Jesus Cristo, Filho de Deus, ressurgiu dos mortos com poder e glória, e está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, está vivo pelos séculos dos séculos. Ele não é um cadáver ambulante, ele não é um zumbi, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deus ri muito, Deus ri. Olha lá, acharam os ossos de Caifás. O fim do homem que fez de tudo para matar Jesus junto com os demais. Só que agora, nos últimos tempos, surgiram 3 intelectuais, gênios, considerados gênios pela humanidade, que foram levantados pelo próprio Satanás para assassinar Jesus, mais uma vez. Porque o diabo não se conforma que as pessoas acreditem em Jesus. Então, nos últimos tempos, ele levantou 3 homens, gênios do mal, para destruir a fé, para matar Jesus mais uma vez, para assassinar Jesus de uma vez por todas. Um deles foi Charles Darwin, que atacou o corpo humano, criado à imagem e semelhança de Deus, dizendo: não é nada disso. A Bíblia é uma lenda, isso é história de carochinha. Eu provo que você descende do macaco. E ele atacou esse corpo maravilhoso, criado como cópia de Deus, rebaixando o ser humano, dizendo: você não foi criado por Deus coisa nenhuma, você é o fruto de uma evolução. Você era um macaco que de repente endireitou a espinha e depois aprendeu a falar, aí perdeu aqueles pelos e você é fruto da evolução. Charles Darwin fez um tratado evolucionista que convenceu muita gente, e até hoje muita gente acredita em Charles Darwin. Muitos, principalmente os intelectuais, não acreditam que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e nisso atacam diretamente o Senhor Jesus, porque o Evangelho diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Charles Darwin foi levantado com muita competência por Satanás, para convencer grande parte da humanidade que nós não fomos criados por Deus, e que nós viemos de uma evolução e somos descendentes diretos dos macacos. O segundo homem que Satanás levantou nos últimos tempos foi Karl Marx.
o pai do comunismo. Quando ele conseguiu implantar o comunismo no seu país, retirou o ensino religioso e mandou destruir todas as Bíblias, e disse que nós podemos ser felizes aqui na terra, vivendo num país socialista, onde todo mundo é rico e onde todo mundo é igual, onde há verdadeira felicidade, dizendo que o ser humano, se quiser, pode fazer o paraíso aqui na terra, sem esse negócio de acreditar em Deus, e dizia que a religião é a droga da humanidade. E proibiu que se falasse de Deus e de Jesus no seu país. E implantou o socialismo, o comunismo. E muita gente até hoje acredita em Karl Marx, porque foi um gênio do mal, que surgiu para assassinar Jesus. Esse, Karl Marx, atacou a vida cristã. Enquanto Charles Darwin atacou o corpo, Karl Marx atacou o estilo de vida, dizendo: você não precisa de Deus. Para ser feliz não precisa. Aliás, a religião é um mal, a fé é um mal. E ele aboliu a fé e propôs o paraíso aqui na terra, atacando a vida cristã. E o terceiro homem que Satanás levantou nos últimos tempos foi Freud, Sigmund Freud. E Freud atacou a mente, o intelecto, a moral, propondo que nada é errado, nada é proibido, tudo é permitido, tudo tem explicação, tudo é aceitável, que a moral de um lugar não é igual à moral do outro lugar, que não há condenação nenhuma, que tudo está liberado, pode-se se fazer de tudo sem peso na consciência. E cada pessoa que ia fazer análise com Freud, ele dizia: não se atormente por causa disso. Mas a minha consciência está me cobrando. Que nada, isso é convenção sua, isso é bobagem sua. A sua consciência não tem dono não. Você não vai prestar contas para ninguém. Seja feliz. E Freud até hoje é estudado. E é o pai da psicanálise. E muita gente recebe o seu ensinamento como verdade absoluta e não acreditam na Bíblia, não acreditam em Deus. Esses três surgiram recentemente e convenceram e convencem ainda boa parte da humanidade. Faz parte daquele complô. Vamos voltar para o Salmo de número 2. Vamos retornar ali. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. As nações, os líderes, não querem Deus e nem Jesus. Teve um homem chamado Jean Paul Sartre que ele disse assim: se Deus existir, nós temos que rejeitá-lo. Porque obedecer a Deus significa limitar a nossa liberdade. Se Deus existe, nós temos que rejeitá-lo. É o que disse aqui o versículo. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O ser humano não quer Deus, não quer Jesus. Por isso que eu quero que você preste atenção no Salmo de número 2. O versículo 4 diz: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Deus zomba deles. O Charles Darwin já morreu, Karl Marx já morreu, Freud já morreu, Sartre já morreu. Agora Deus está rindo muito deles, porque para o lugar que eles foram, eles estão num tormento tão grande que eles se arrependem amargamente de todas as blasfêmias que fizeram contra Deus.
O lugar para onde foi Caifás e Anás também é um lugar de tormento. Os fariseus, os caluniadores, os mentirosos, todos os que difamaram e perseguiram Jesus, estão num lugar agora vendo quem é realmente Jesus Cristo. No lugar de tormento onde eles estão, lamentam todos os dias, lamentam todas as horas, todos os minutos, e o sofrimento nunca tem fim. E eles podem ouvir a gargalhada de Deus. Deus dizendo: enquanto vocês estão aí em tormentos, aquele contra quem vocês lutaram, recebeu no céu todo o poder e autoridade. Enquanto vocês estão sofrendo, aquele que vocês tentaram matar, está vivo pelos séculos dos séculos. Por isso que Deus se ri deles. Agora continue comigo a leitura do Salmo de número 2. Porque esse salmo é maravilhoso, amados. Versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O ungido, o Messias, é o rei. E para você ver como fala de Jesus, o versículo 7 diz, olha só, 1000 anos antes, hein? Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. O Messias é o Filho de Deus, o Messias é o Rei com letras maiúsculas, e ele recebeu de Deus todas as nações por possessão. Então, veja só, todos os reis, Herodes, Pilatos, César, os principais dos sacerdotes, os anciãos, os fariseus, os escribas, o povo em geral, os judeus, os soldados romanos, todos se uniram contra uma única pessoa, para destruí-lo, para acabar com ele. Quando Pilatos colocou a placa sobre a cruz, este é Jesus, o rei dos judeus, os judeus disseram para Pilatos, tira essa placa. Não é nosso rei não, nós não temos outro rei além de César. Não queriam nem que Jesus fosse o rei de Israel. Mas Deus está se rindo deles, porque Jesus Cristo não é rei apenas de um país. Ele é o rei de todas as nações e de todo o universo. Ele é o rei em cima no céu e embaixo na terra. Ele é o rei que tem autoridade inclusive sobre a morte e o inferno. Ele tem autoridade e poder sobre todos os reinos do mundo, visíveis e invisíveis. Continue comigo no Salmo de número 2. Versículo 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Ele vai esmigalhar com uma vara de ferro, ele vai despedaçar com uma vara os vasos dos oleiros. Está profetizado, mas Deus, que não quer a destruição de ninguém, ainda diz com amor. É isso que me apaixona na palavra. Deus fazendo um apelo para as pessoas, os poderosos, os juízes, o povo da terra, se deixar instruir, se render a Jesus Cristo. Você não acha notável, neste salmo, você ler aqui no versículo 12, beijai o filho, e filho com letra maiúscula, 1000 anos antes de Cristo. Esse salmo falou diretamente de tudo que estava para acontecer e de quem é Jesus Cristo. Falou com perfeição, com clareza. 1000 anos antes, Deus já estava aconselhando: se rendam a Jesus Cristo, se rendam ao meu filho,
Se rendam ao ungido, se rendam ao Messias, porque Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Se deixem instruir por Ele, se prostrem diante de Jesus, se rendam ao Filho. 1000 anos antes, Deus já pregando arrependimento antes das pessoas pecarem. 1000 anos antes de Jesus ter nascido e morrido na cruz, Deus propondo às pessoas: se rendam a Ele, porque senão Ele vai destruir com a vara de ferro. Apesar de merecerem punição, Deus dá ao ser humano a oportunidade de se arrepender, de se deixar instruir. O versículo 12 termina: bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Você vai ser bem-aventurado, bem-aventurada, se ao invés de se opor a Jesus Cristo, o ungido de Deus, o Messias, o Senhor e Salvador, você vai ser bem-aventurado, bem-aventurada, se render a Jesus Cristo, recebê-lo como Rei, como Senhor, como ungido, como Salvador. Bem-aventurado o ser humano que em Deus confia e que em Jesus confia. Por que é bem-aventurado? Porque vai escapar da ira. Um dia você vai ver Caifás. Aqueles ossos que estão no ossário, no Museu de Israel, em Jerusalém. Um dia aqueles ossos vão sair daquela caixa. E Caifás vai ressurgir no dia do juízo final. Pilatos foi exilado, perdeu tudo, morreu neurótico, em grande vergonha. Não sei onde estão os ossos de Pôncio Pilatos, mas onde estiverem, um dia esses ossos vão ser retirados dali e Pôncio Pilatos vai ressurgir no dia do juízo final. O mesmo vai acontecer com Herodes, tanto o grande que tentou matar Jesus quando era bebê ainda, como os seus filhos que também perseguiram Jesus. Todos esses vão ressurgir. Anás, os fariseus, os anciãos, os soldados romanos que receberam suborno para dizer que Jesus Cristo não ressuscitou, sendo eles testemunhas de que ele realmente ressurgiu, todos irão comparecer um dia diante do tribunal de Deus, no juízo final. Ou você se rende ao Filho, ou você é amigo dele, ou você está do lado dele, ou você estará ao lado de Anás, Caifás, Pôncio Pilatos e Herodes. Olha só, um dia, a humanidade vai ser dividida em duas: os bodes e as ovelhas. Do lado dos bodes, todas essas pessoas que lutaram contra Jesus estarão lá, do lado esquerdo. Mas aqueles que reconheceram e receberam Jesus como único Salvador, e que ao invés de lutar contra ele, lutaram a favor, esses estarão do lado direito. Por isso são bem-aventurados. Quando aquele dia chegar, as duas multidões estarão separadas, à esquerda e à direita, diante do grande trono. Será impossível naquele dia, quem está do lado esquerdo, querer passar para o lado direito. Haverá fileiras de anjos, poderosos, separando as multidões. Ninguém poderá mudar de lado no dia do juízo. Mas hoje, dá para a pessoa escolher o lado. Ainda que ela esteja do lado dos bodes, ainda que ela tenha vivido a vida inteira do lado esquerdo, ainda dá tempo de passar para o lado direito. A palavra disse: tu os esmigalharás com uma vara de ferro,
tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar na sua ira. Muito breve ele vai se inflamar na sua ira. Mas por enquanto você está recebendo de Deus a oportunidade de passar para o lado direito. Como passar do lado direito, pastor? Receber Jesus como único Salvador. Se render ao Filho de Deus. Beijar o Filho não é você pegar uma imagem, um ídolo e ficar beijando. Não acredite que aquela imagem é Jesus, porque não é. E você pode ir em qualquer terreiro aqui de Fortaleza, do Ceará, da Bahia e do Brasil inteiro até o sul do país, de norte a sul, vai em qualquer terreiro. Você vai ver em todos eles uma imagem dessa que você pensa que é Jesus. Se fosse Jesus, não estaria no terreiro. Se fosse de Deus, não estaria no terreiro. Porque lá o Exu, Satanás, o diabo, é invocado abertamente. E lá tem imagem que muita gente pensa que é Jesus. Beijar o filho não é beijar um ídolo. Beijar o filho é se render totalmente a Ele. Adorar somente a Ele. A mais ninguém. Por isso, você que está ouvindo esta palavra, seja prudente agora. Você que é o rei da sua própria vida, dono do seu próprio nariz, saiba que um dia você vai ter que dar conta para o grande rei. Mas Deus diz, seja prudente, se deixe instruir, se renda ao meu filho, disse Deus. É questão de prudência, porque em breve ele vai se inflamar na sua ira e vai despedaçar. Pode acreditar. Bem-aventurado o homem e a mulher que nele confia, que vive no temor e no tremor do Senhor. Você tem a chance agora de se tornar bem-aventurado. Deus não quer te destruir, acredite nisso. Mas a decisão é sua. Você que tem que levantar a mão e dizer, eu quero passar para o lado direito. Por isso, eu vou fazer esse convite. E pode acreditar, é o convite mais importante e incrível de toda a sua vida. Porque se você disser sim, eu recebo Jesus agora, eu me rendo a Ele, eu me entrego a Ele, eu vou estar do lado dEle, na mesma hora o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Anjos de Deus vão cantar e dançar por tua causa e vai ter uma festa no céu hoje. Vai se comemorar que você passou para o lado direito. Eu te digo, e você vai ver isso naquele dia. Você vai lembrar do que eu estou te falando agora. Você vai olhar e ver que a multidão do lado direito é muito, muito menor do que a multidão do lado esquerdo. Naquele dia, se você estiver do lado direito, você vai falar, só nós? A grande maioria está do lado esquerdo? São poucos os que se salvam. A grande maioria rejeita Jesus. Pensa que nós estamos falando de religião. Eu não quero virar crente não, que é isso? Está rejeitando Jesus. Quem está falando aqui para você virar crente? Crente você já é. Se você acredita em Iemanjá, você já é crente. Se você acredita em Exu, você é crente. Se você acredita em ídolos, você é crente. Crente é quem crê. E até o diabo é crente, porque o diabo acredita muito. Você acha que nós estamos querendo que você vire crente? Do lado esquerdo vai ter um monte de crente. Nós não queremos que você vire crente. Nós queremos que você levante a tua mão agora e diga, eu quero mudar de lado e ter os meus pecados lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Eu quero ter a minha vida salva pela fé e pela graça. Eu reconheço que Jesus é o Messias, o ungido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o único Salvador. Aí se você fizer isso, você já mudou de lado. Aí precisa continuar do lado direito, tá?
Então olhe bem para mim. Quantos aqui querem, depois de ouvir essa palavra, lógico, porque acredita, porque tem fé, porque querem Jesus, porque querem estar do lado direito, quantos aqui querem receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Erga a mão direita assim bem alto, todos que querem, erga bem alto a sua mão. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, peça licença e vem aqui para frente comigo. Você está mudando de lado. É necessário que você saia do teu lugar e venha aqui para frente. Nós temos que ser testemunhas da tua decisão. Cada pessoa que ergueu a mão, saia do seu lugar e venha aqui para frente agora. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Oh, glória! Glória a Deus. Eu sei que o diabo está dizendo: não acredita nisso não, tudo conversa. Eu sei que o diabo nessa hora está lutando contra, como lutou contra Jesus desde antes dele nascer. Já estava profetizado que tudo ia acontecer, Deus já sabia, nada foi novidade. E não é novidade também que o diabo esteja te segurando no teu lugar agora, porque o diabo vai estar também do lado esquerdo. Todos aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre juntamente com a trindade do mal: a besta, o falso profeta e Satanás. Você não quer esse destino para você. Tenho certeza que você não quer a eternidade na companhia do diabo em grande tormento. Por isso que agora você não pode ficar no seu lugar. Se deixe instruir, seja prudente, não fique com vergonha. Às vezes a pessoa tem vergonha: eu sei que o diabo faz isso. Não vai lá na frente não. E para outros o diabo diz: fica aqui mesmo, não precisa ir lá. Eu te digo, não fique no teu lugar, seja prudente. Se o Espírito Santo está falando com você, saia do teu lugar e venha aqui para frente agora. Não admito que o diabo te detenha, não aceito que o diabo te segure, e o Espírito Santo está ministrando isso no meu coração. Ele não quer que você pereça, Ele quer te dar vida de verdade. Onde você está? Saia do teu lugar e venha para cá. Não fique aí. Se você estiver na galeria, desça. Se você estiver ainda no meio do povo, peça licença e venha para cá, porque Deus não deseja o teu mal, nem a tua morte. Pelo contrário, a tua salvação. Quero chamar aqui na frente você que está afastado, afastada, desviado ou desviada. O que é isso? É uma pessoa que estava do lado direito e num momento da sua vida passou para o lado esquerdo. Só que no lado esquerdo só tem bode. Chega de levar cabeçada e de dar cabeçada. Chega desse mau cheiro e dessa podridão. Chega de viver em contendas e em sofrimentos, em brigas e discórdias. Você conhece a palavra. Você tem que passar para o lado das ovelhas, o lado direito. Você que se desviou, se afastou, você que por um tempo da sua vida ficou no lado esquerdo, você está sendo feliz? Duvido. Você precisa voltar para o lado direito. Por isso chegou a hora de você dar o teu passo. Todos que estão afastados, afastadas, desviados, desviadas, saiam dos seus lugares, venham aqui para frente agora em nome de Jesus. Mas tem mais gente. Vem para cá. O Espírito de Deus está te chamando. Venha correndo. Não fique no teu lugar. Em breve, disse a palavra, em breve ele vai se inflamar na sua ira. Venha para que você não pereça no caminho. Não foi isso que nós lemos? Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho. Tem gente perecendo no caminho
está saindo fora do caminho, está morrendo no meio do caminho. Você precisa voltar para o Filho, você precisa voltar para Jesus. E eu sei que há mais pessoas aqui, e eu não quero ficar insistindo não. Faço isso apenas porque o Espírito Santo está me mandando, só por isso. Então ouça a voz do Espírito Santo, e não fique no seu lugar, seja onde for que você esteja agora. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo, vem, então venha, porque nós vamos orar em nome de Jesus. Se tem mais alguém que quer vir, aproveite agora. Eu sei que tem, e nós vamos orar com você. Eu quero orar com as pessoas que estão fracas na fé. Pastor João Ribe, eu sinto que estou perecendo no caminho. Ainda não desviei, ainda não saí da igreja, mas eu sinto que estou morrendo no meio do caminho. Está muito difícil continuar a caminhada. Eu preciso de ajuda. Nós vamos te ajudar em oração então. Se você está sentindo que está perecendo no meio do caminho, vem aqui para frente em nome de Jesus e nós vamos orar. Nós vamos orar juntos. Tua vida vai ser levantada. Jesus nunca abandona ninguém no meio do caminho. Ainda que você esteja caído, caída, é só levantar a mão e dizer, Senhor, me levanta. E Ele te levanta na mesma hora. Nós vamos fazer esta oração, mas eu quero também falar com as pessoas que estão ouvindo pela rádio, em qualquer lugar. Se você quer receber Jesus, ou voltar para Jesus, se coloque de pé ao lado do rádio. Faça isso pela fé. Porque Deus está em toda parte, e Deus que vê tudo em secreto, Ele vai te ver também. Se coloque de pé ao lado do rádio. Agora nós vamos nos ajoelhar, aqui na Paz e Vida sede de Fortaleza. E quem está ouvindo pela rádio em qualquer lugar, se ajoelhe também ao lado do rádio. E quem está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus, ou quer voltar para Jesus, Deus está em toda parte ao mesmo tempo, e Deus vê tudo em secreto. Você que está dirigindo, ouvindo pela rádio, e quer entregar tua vida para Jesus, quer voltar para Jesus, não precisa parar o veículo. Coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós também aqui em Fortaleza estamos fazendo agora. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Cada pessoa que está se rendendo ao Filho de Deus, porque sabe que Ele é o Messias, o Rei, o Senhor, o Rei dos Reis. Cada pessoa que está agora de joelhos diante do Filho de Deus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e jamais te rejeitarei, nunca te deixarei. Eu me rendo, Senhor, à Tua autoridade, ao Teu poder, à Tua majestade. Eu me rendo à Tua obra, porque eu creio que o Senhor é o único Salvador da humanidade. E longe de mim lutar contra o Senhor e contra a Tua obra. Eis-me aqui, Senhor, te pedindo perdão, com prudência, com arrependimento. Eu te suplico, me recebe da mesma maneira que eu já recebi o Senhor Jesus, e perdoa os meus pecados e as minhas iniquidades, e tudo que eu fiz até o dia de hoje. Me purifica pelo sangue de Jesus e me ajuda, Senhor, nesse caminho, para que eu não pereça. Me ajude, Senhor, a chegar até o final deste caminho, porque andarei sempre à Tua direita, estarei sempre do lado direito, entre o Teu povo, entre os Teus remidos, entre os salvos. Me ajuda, Senhor, na minha caminhada, e me abençoe agora com a Tua paz, com o Teu poder, com a Tua unção e com a alegria da minha salvação. Não me deixe, Senhor, perder esta bênção. Fica comigo para sempre,
e me ajude, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737. Quer enviar esta mensagem para alguém? Entre no canal youtube.com/JoãoRibe. youtube.com/JoãoRibe. Clique no retângulo vermelho, inscrever-se e copie o link para enviar para as pessoas que você ama, totalmente grátis. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida. Você acabou de ouvir o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação: Pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.